Quem ama a palavra de Deus aí? Diga amém. Oh, glórias. Eu amo a palavra de Deus. Ela é força para a nossa vida. Ela é coragem, ela é renovação. Ela é revelação de Deus. Ela ilumina os olhos. Ela tira pessoas do cativeiro, das trevas, das mãos de Satanás, do mundo. E em Cristo ela traz para o reino do Filho do seu amor. Esta manhã temos um grande tema para estudar na casa do Pai: crescimento de vida espiritual. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 4, versículos 1 a 4, 19 a 22. Tema desta manhã: Icabó, foi-se a glória de Israel. Diz assim a palavra bendita do Senhor: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi o quê? Derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló. Siló, antes do período monárquico, antes do templo de Salomão, Siló era um centro de adoração a Deus, onde havia um santuário. Para lá todos os anos iam os israelitas adorar a Deus, e lá estava a arca. Então eles disseram: traga a arca de Siló aqui para o acampamento. Mandou, pois, trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos. Entronizado entre os querubins, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Versículo 19. Estando sua nora, a mulher de Finéias, aquele que estava lá presente junto com a arca, grávida, nora de Eli, e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso desta palavra, mas chamou o menino de Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos ouvir o que Deus tem a falar. Esta é a perícope que vamos estudar esta manhã. E Deus fale e Deus ilumine os nossos olhos. Pai eterno e amado, estamos diante de textos sagrados. Estamos diante de luz de Deus, lâmpada para os nossos pés. Portanto, Pai, ouvir da Tua palavra, ouvir dos textos sagrados, ouvir do que está registrado nesta Escritura, é ouvir da boca de Deus, é receber do próprio Deus. Esta foi a concepção neotestamentária, quando Paulo escreveu a Timóteo e a outras igrejas, quando disse: vocês bem receberam a palavra como a palavra de Deus, assim nós também recebemos a tua palavra como palavra de Deus.
Queremos, Pai, aprender, queremos crescer, queremos fortalecer-nos em Cristo, para que então, sabiamente, andemos nesta terra, à luz do pleno dia, à luz da sagrada palavra. Em nome de Jesus oramos e assim pedimos. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, amada bispa. Família amada, espiritual, povo santo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós assumimos um compromisso grande de trazer à igreja de Jesus sólido conhecimento, raízes profundas na palavra de Deus, a fim de gerar no coração das ovelhas de Jesus crescimento, solidez, direcionamento e concomitantemente uma vida espiritual sadia segundo a vontade de Deus. Começamos a estudar Samuel e ver como a chegada de Samuel a Siló, onde era o centro de adoração a Deus, como isto serviu de pano de fundo para a introdução do livro de Samuel, onde o narrador, o escritor bíblico, queria evidenciar as credenciais de Samuel. E para evidenciar as credenciais de Samuel como sacerdote, e logo depois como um profeta, ele contrasta Samuel com Eli e seus filhos. E nós vimos que no texto chamam-se os filhos de Eli, filhos de Belial, que na tradução da Nova Versão Internacional, filhos de Belial não tem nada a ver com ser filho do diabo, e nem ninguém se chamava Belial. Essa expressão do hebraico significa homem vadio, homem do mundo, homem jogado, que não quer nada com a vida. É viver, deixa a vida me levar, a vida leva. Ele quer viver como a vida vai, apresenta e está tudo bem. Homens escarnecedores. Então, quando ele contrasta a vida de Samuel com Eli e com os seus filhos, ele nos dá um pano de fundo para mostrar o que é um servo de Deus que cresce em sabedoria, estatura e graça, assim como Jesus, porque Samuel era um tipo de Cristo, que crescia em sabedoria, estatura e graça, o que é um servo de Deus, um homem de Deus, e o que é um filho de Belial, alguém que muitas das vezes está inserido num meio religioso, mas cresce sem o temor de Deus, aprendendo inclusive que está no meio da casa do Pai, exige de nós a vigilância bíblica, para que não façamos as coisas de Deus simplesmente no automático, não façamos as coisas de Deus simplesmente por obrigação ou por fazer, assim como eram os filhos de Eli. E uma vez que entendemos esse pano de fundo, uma vez que entendemos essa diferença entre o servo de Deus e o filho de Belial, minha primeira palavra para a tua vida é, meu amado, eu quero declarar a glória de Deus sobre a tua vida, a glória de Deus sobre a tua casa, a glória de Deus sobre tudo aquilo que tu puseres as mãos em Cristo Jesus. Entendamos, então, dentro deste contexto, o que aconteceu, pois foi por falta desta posição de ser um Samuel, é que nós lemos o relato. Ou seja, na primeira batalha contra os filisteus, Israel perdeu 4.000 homens. E a questão que se levanta, e isso é um alerta para nós, que eles estavam desagradando o Senhor, a questão que se levanta é, os israelitas, diante da derrota, se arrependeram e voltaram-se para o Senhor em oração e confissão? Será que diante deste alerta que Deus permitiu, e se Deus não tivesse permitido, os filisteus não teriam ganho?
matado 4.000 homens de Israel. Diante desta permissão e deste alerta de Deus sobre Israel, teria o povo de Israel se arrependido? Teria o povo de Israel voltado-se para o Senhor em oração e confissão e arrependimento? A resposta é não, negativo. Eles não se arrependeram. Eles não se voltaram para o Senhor. Eles não compreenderam que o caminho deles era um caminho distante de Deus, de devassidão. Que na época de Eli, no capítulo 3, nós vimos sexta-feira, eram raras as visões de Deus. Eram raras as vezes que Deus falava. Então, ao invés de voltar-se para Deus, ao invés de buscar mudança de vida, ao invés de buscar a metanoia, buscar servir a Deus e agradar ao Senhor, eles recorreram à superstição. E eles disseram: tragam a arca de Siló aqui para o acampamento. Traga aqui a arca para o campo de batalha, na expectativa de que a presença da arca garantiria a vitória. Ou seja, ao invés de olharem para a arca como um símbolo da presença de Deus somente, e então agirem com o temor do Senhor, eles transformaram a arca numa relíquia religiosa. Eles transformaram a arca numa relíquia poderosa. E assim eles sofreram uma humilhante derrota, e a arca foi capturada. Os filisteus capturaram a arca. Nós lemos o início e depois o fim. Primeiro eles dizendo: tragam a arca, depois lemos o fim, a arca foi levada. Mas é um contexto, no texto inteiro diz que a arca foi levada. Então, sofreram uma derrota humilhante. Agora eu quero dizer que pela graça de Deus, diga obrigado, Jesus. Essa derrota de Israel, esta aparente derrota terrível e humilhante de Israel, os filisteus vieram a descobrir mais tarde que Deus estava no controle. Olha um glória a Deus aí da igreja, amado. Olha, eu quero dizer para todos os inimigos de Deus, eu quero dizer para todos os inimigos do reino, que Deus está no controle da sua obra. Às vezes vemos aparentes derrotas no nosso meio, aparentes questões no meio cristão, e muitas das vezes nos dá vergonha alguma das coisas. Eu quero dizer que Deus, Ele é tão soberano, Ele é tão grandioso, que no final de todas as coisas, a vitória continuará sendo do Senhor, a glória continuará sendo de Deus. Então isso eu quero lhe dizer em primeiro lugar para a igreja de Cristo Jesus, que você não deve nada para os filisteus, você não deve nada para o diabo, amado. As nossas contas as temos todas diante de Deus. Muitas das vezes, quando preciso for, Ele há de disciplinar, corrigir e até açoitar. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, não entenderem e praticarem os meus preceitos, punirei com vara as suas transgressões, com açoite as suas iniquidades. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Ou seja, amado, a disciplina de Deus sobre o seu povo, a disciplina de Deus sobre a sua igreja, disse o Novo Testamento lá em Coríntios, inclusive no texto da ceia do Senhor, é para que não sejais condenados com o mundo. Ou você acha que Deus ia permitir um filho ser condenado com os filisteus? Os filisteus vieram a descobrir que aquela vitória deles era Deus dando chibatada nos seus filhos, mas vieram a descobrir que eles eram filhos. Amado, você é filho de Deus, amado. Se porventura Deus disciplina, corrige, açoita, é para que o manco seja curado e não se extravie.
Eu creio que a igreja brasileira há de passar por muitas disciplinas diante de Deus para entender que a casa do Senhor e o lugar de adoração é lugar de dizer: Senhor, eu te adoro pelo que tu és e não pelo que tu podes fazer. Eu sou grato pelo que tu me amaste e me salvaste, não pelo que tu podes me dar. As coisas, as bênçãos de Deus são consequência, mas que ninguém toque no meu Deus. Ele é o meu Senhor. Tirem-me tudo, mas o meu Deus ninguém vai tirar da minha vida. Ele é a rocha da minha salvação. Agora note o seguinte, amado: quando Ana deu à luz Samuel, foi um acontecimento jubiloso. Inspirou aquela mulher a louvar a Deus como seu Salvador. Inspirou aquela mulher no cântico de Ana a antever futuras e grandes vitórias que Deus daria ao povo israelita. Porque Ana, apesar de toda a questão cultural contra ela, apesar da bigamia de seu esposo, apesar de Penina lhe ser por rival, apesar de todas as contradições, a vida de Ana, apesar dela ser estéril, apesar do profeta Eli, apesar do sacerdote olhar para ela e a reputar como uma bêbada, filha de Belial, apesar de todas as coisas, aquela mulher serviu a Deus, permaneceu em oração e disse: eu sei em quem tenho crido. Então o nascimento de Samuel foi bênção para aquele povo. Já para a nora de Eli, no nascimento do seu filho, ela morreu, devido às notícias trágicas de que Israel havia perdido a guerra, 4.000 homens mortos. Eli havia caído e quebrado o pescoço, seu marido, seu cunhado morreu, a arca foi levada. Então foi tão grande que ela morreu no parto. Então o ambiente que deveria ser de alegria e de vitória, aquele nascimento daquele filho, foi um momento de luto, e ela deu o nome de seu filho de Ícabod. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Israel. Então entendemos que Samuel representa o futuro do Israel, onde a glória de Deus seria restaurada, e que na força que Deus supre, Deus conduziria o seu povo para a vitória. Enquanto Eli, seus filhos e o menino nascido, Ícabod, era a representação de Israel durante o período dos juízes. Ou seja, um Israel corrupto, um Israel que não se importava com o Senhor, um Israel que, apesar de estar dando à luz a um menino, esse nascimento significa que a glória de Deus foi-se embora. Ou seja, não adianta qualquer questão natural, ou qualquer conquista, ou até no nascimento de uma criança, se a glória de Deus se foi de Israel, tudo perdeu a razão. Então, num contexto amplo, nós vemos o seguinte: enquanto Israel esteve distante do Senhor, enquanto Israel esteve vivendo como no período dos juízes, de forma corrompida diante de Deus, ou como os filhos de Eli que não se importavam com o Senhor, os filisteus subjugaram o povo de Israel absolutamente. Entre 1190 e 1130 a.C., o povo de Israel foi absolutamente subjugado. A partir de 1130 veio Davi, a era monárquica, e o povo de Deus começou a lutar com Saul e Davi, e em Davi teve a vitória, porque houve uma mudança de comportamento. Então, esse subjugar de Israel dos filisteus sobre Israel, deveria gerar no coração daquele povo um entendimento espiritual. A presença de Deus na minha vida confirma a sua bênção e a sua vitória, se eu andar em obediência. E a minha questão à igreja do Senhor é esta:
Amado, estar debaixo da graça de Deus não significa permanecer no pecado. Paulo disse: permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como é que eu vou permanecer no pecado se eu estou morto para o pecado? Como é que eu vou permanecer distante do Senhor, da sua palavra, da sua causa? Pelo contrário, se a graça de Deus me cobriu e superabundou onde havia o pecado, agora a minha vida serve para glorificar a Deus? Agora a minha vida serve para testemunhar o amor do Senhor? Agora a minha vida serve para dizer: olha aqui, olha, este é o Deus da minha vida. Eu não abro mão de viver em obediência. Diga glória a Deus por isso, amado. Foi esse o entendimento que faltou a Israel. Então, quando sofreram a derrota, 4.000 homens morreram, de vergonha para todo lado, eles recorreram à superstição. Tragam a arca de Siló. É a presença da arca que vai trazer vitória para nós. Amado, não adianta superstição, não adianta rosa ungida, não adianta água benta do tratamento, não adianta fronha do milagre. O que adianta é viver em obediência a Deus, cumprir a sua palavra, e aí Deus intervém e dá a vitória. O justo viverá por fé. Então, se nós olharmos agora, distanciarmos um pouco os olhos e olharmos Samuel como um todo, o livro, todo o contexto, os profetas anteriores ao exílio babilônico, nesse período dos profetas anteriores, a narrativa bíblica está desafiando aqueles exilados a honrar o Senhor. Está desafiando aquela comunidade da aliança que agora está no exílio, lá na frente depois de Abacuque, a honrar o Senhor. Por quê? Porque em todo o contexto o narrador está mostrando: andar distante do caminho do Senhor dá no exílio. Viver em desobediência ao Senhor termina na destruição de Jerusalém. Então, se eu sou um israelita que estou aqui no exílio, se eu sou um crente que estou aqui no exílio, se eu estou aqui vivendo uma disciplina, vivendo uma aparente derrota na minha vida, eu vou olhar para o texto bíblico e vou dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, devemos levar as coisas de Deus a sério. Diga amém por isso. Diga, repita comigo: devemos levar as coisas de Deus a sério. Por quê, amado? Porque a palavra do Senhor é confiável. A palavra do Senhor é confiável. Então todos os decretos divinos se cumprirão implacavelmente, amado. Isaías disse que toda a palavra de Deus declarada não voltará para mim vazia, amado. Tudo aquilo que Deus falou há de se cumprir. E disse Deus, haja e ouve. E diz Deus esta manhã e se cumpre, amado. A sua palavra é poderosa. A sua palavra não pode ser derrotada, não pode ser falível. Então isso deve motivar a igreja de Jesus a responder devidamente a Deus no tempo que se chama hoje. Amado, hoje é o dia da oportunidade. Este é o tempo da oportunidade. Estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Ouça-nos, igreja de Jesus e internet. Haverá o dia que isso vai mudar. Haverá o dia que Jesus vai voltar. E Ele não voltará como cordeiro, Ele voltará como leão. Ele não voltará para morrer, Ele voltará para julgar. E nós, como igreja de Jesus, precisamos agir com temor do Senhor. Nós, como igreja de Deus, precisamos dizer: eu sou cristão. Na igreja, na faculdade, no trabalho, onde eu estiver, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu pastor, e eu não abro mão de servi-lo. Aleluia! Esse é o tempo de servir a Deus, amados. Quem recebe a palavra de Deus, encontra na palavra de Deus grande consolação para o seu coração.
Porque mesmo que esteja o mundo caindo, mesmo que estejam dificuldades assolando, mesmo que estejam palavras contrárias, mesmo que hajam filisteus, midianitas, jebuseus, heveus, heteus, não importa os zeus desse mundo, se Deus está comigo, eu sou mais do que vencedor, amado. Essa aqui é a verdade da palavra. Então, a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus é confiável. Diga, eu confio na palavra de Deus. Não foi o que Deus usou um profeta para dizer a Eli? Ele usou um profeta, que a Bíblia fez questão de nem dizer quem era o profeta. Entrou mudo, entrou sem nome e saiu sem nome. Só não saiu calado, porque ele falou a palavra de Deus e disse: olha, profeta, olha Eli, a tua casa será extirpada do sacerdócio. Seus filhos morrerão no mesmo dia. Só que Eli não entendeu e não serviu e não cumpriu a palavra de Deus, que era confiável. Amados, eu vou lhe dizer uma coisa. Vou citar Rubens Alves aqui. Nós precisamos de ter aqui, vamos criar ainda isso na igreja, um curso de escutatória. Porque todos nós gostamos de falar, e falamos, e falamos, e falamos, poucos ouvem. Amados, nós somos tardios em ouvir. Nós somos tardios em ouvir. Esse foi o alerta de Tiago. Nós precisamos de dar ouvidos à palavra. A palavra de Deus é confiável. Veja o que diz em 1 Pedro 1. Lá na frente, a minha Bíblia é nova. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 22. Opa, agora temos no telão também, hein? Olha que bênção, irmão Eliado está pregando junto comigo, amado. Fica atento aí, meu filho. 1 Pedro 1, 22 diz assim, a palavra do Senhor: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Quem é que obedece à verdade na igreja? Diga amém. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive, e só até amanhã que ela vai durar. Só até o Natal. Só até o Vasco ganhar o Flamengo. Eu vi um parecia ensaiado isso aí. Que é isso, o Vasco não pode ganhar o Flamengo, não? Aí, amado, perdeu a moral? Olha lá. Essa eu gostei. Mediante a palavra de Deus, a qual vive, ela é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca essa erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amado, um dia que vamos louvar ao Senhor, amado. Vamos louvar a Deus, amado. Olha aí, amado. O dia que você foi selado com a palavra, o dia que o Espírito entrou na tua vida, foi para sempre, amado. Esta palavra é permanente. Às vezes nós colocamos o pezinho fora da linha. O Espírito vem e fala. Amado, quando tem gente que diz assim: bispo, é interessante, eu coloco o pezinho fora da linha, um tintinho, negocinho pequenininho, lá vem lambada. Amado, glória a Deus por isso, amado. Glória a Deus. Ele quer que tu andes na linha, Ele quer que tu andes perfeito. Eu recebo em nome de Jesus. Amado, se Deus quiser me disciplinar, quiser corrigir, Ele quiser o que fazer, amém, amado, a glória é dEle. Deus é Senhor, Ele sabe o melhor para o seu povo. Temos que aprender a confiar em Deus. É porque ficou uma cultura religiosa que diz: eu amo Deus porque Deus faz coisas boas na minha vida, por isso eu amo Deus. Não, amado, eu amo Deus não é para melhorar de vida, eu amo Deus porque Ele já me curou, salvou e restaurou e me tirou do mundo, das mãos de Satanás. Nós estamos nas mãos do Senhor. Olha lá 2 Pedro 1,16. Olha como que temos que tratar as coisas de Deus a sério, porque a palavra de Deus é confiável. 2 Pedro 1, versículo 16 a 21. Diz assim:
porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o quê? Fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Diga glória a Deus. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amado, esse Espírito Santo usa esta palavra pregada. O Espírito Santo usa o pregador, o Espírito Santo fala pelos lábios do pregador, e quando esta palavra profética, e esta é a verdadeira profecia, quando esta profecia adentra o coração de uma ovelha, ela entra não como um travesseiro macio, ela entra como uma espada cortante, e ela corta, e ela separa juntas e medulas, alma e espírito, ela discerne o intento e os propósitos do coração, e então nasce uma nova criatura. É esta palavra como espada que corta os cordões umbilicais que tínhamos com o mundo, porque toda a sua glória como a erva, seca essa erva, cai a sua flor. Mas se a tua vida estiver nesta palavra, meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa: o reino de Deus será algo sério para a tua vida, a palavra de Deus será tratada com seriedade para a tua vida, servir a Deus será a razão da tua vida, testemunhar a glória de Deus será o grande significado para a glória dele. Então veja em Samuel 4,13, segura sempre, Samuel, que nós fazemos essa interpolação textual, vamos a um texto, construindo teologia, e voltamos para o texto. 1 Samuel 4,13, olha lá, versículo 13, ele diz assim, veja esta passagem: quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Então, amado, o que a palavra está nos ensinando? Eli, que estava sentado à beira do caminho, esta palavra cadeira pode significar também do original kis, que significa trono, ou seja, cada sacerdote ou juiz tinha uma cadeira de autoridade onde ele julgava as pessoas. Entretanto, pelo contexto bíblico e pela vida de Eli, podemos entender algo mais sugestivo. O texto retrata Eli como aquele que entende apenas tardiamente o que se passa ao seu redor. Eli entendia tudo tardiamente, inclusive a palavra do Senhor. Ele estava à beira do caminho, note isso. O mensageiro passou por ele, anunciou a toda a cidade, e depois voltou para anunciar a Eli. Ou seja, é aquela pessoa que sempre sabe, tudo de forma tardia. Sempre é o último a saber e conhecer e ter os fatos às suas mãos. Esse era Eli. Lembra, no princípio ele julgou Ana com um caráter duvidoso. Ana estava em oração, seus lábios se moviam, mulher aflita de espírito. Ele disse: larga esse vinho. Imagina se Ana estivesse no século 21 com a teologia de crente Nutella, teria saído da igreja.
Olha, o pastor da igreja me julgou. O pastor da igreja disse que eu estava bêbada, eu estava orando, vou sair da igreja. Ana não fez isso. Então Eli entendia tardiamente. A palavra diz que Eli apenas ouviu falar dos pecados do seu filho, dos seus filhos. Olha, eu soube, o povo está falando de vocês. Olha, a maior preocupação inicial dele era que o povo estava falando. Você note que ele não conhecia afinco os frutos da própria casa. Amado, como alguém vai governar as coisas de Deus se não sabe os pecados dos próprios filhos? Não conhece a índole dos próprios filhos? Ele não entendeu de imediato que o Senhor estava chamando por Samuel. Estava lá Samuel e Eli. De repente vem Samuel e diz: o Senhor me chamou. Ele demorou para entender que era o Senhor que estava chamando Samuel. E agora ele foi o último a saber os fatos que ocorriam sobre a guerra. Então, amado, Eli estava sempre andando no escuro. Eli estava sempre distante da realidade, sempre descontextualizado. Se nós olharmos para o Novo Testamento, ele era o contrário a quem? O contrário a João Batista. Amado, se João Batista tivesse outro nome, o outro nome de João Batista seria a voz. A voz. Porque a Bíblia diz que ele foi a voz que clama no deserto. Amado, se você não estiver contextualizado, se você não estiver a par das coisas, você não terá voz, você não será ouvido, você não vai comunicar nada, você vai responder perguntas que ninguém faz, você vai falar coisas que não interessam. Mas se você estiver diante da vontade de Deus, se você estiver ouvindo no teu cursinho de escutatória, estiver ouvindo a palavra de Deus, eu vou lhe dizer que assim como João Batista foi, nós seremos neste mundo a voz que clama no deserto deste mundo. Então nós devemos levar as coisas de Deus a sério, porque a palavra de Deus é confiável. Diga amém por isso. Devemos levar as coisas de Deus a sério, pois Deus não se deixa manipular. Deus não se deixa manipular. Israel, quando sofreu a derrota, perguntou: por que o Senhor nos trouxe essa derrota? E começaram as estratégias humanas. Nós podemos comparar isso, por exemplo, venha comigo em Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, capítulo 7, versículo 7. Olha lá, 7 a 12, diz assim: disse Josué: Senhor Deus, porque fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? E então disse o Senhor a Josué: levanta-te, diga amém por isto. Por que estás prostrado assim sobre o rosto? E Israel pecou, violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, e viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio o quê? A coisa roubada. Então Israel dissimulou. Deus disse: olha, vocês vão lá, vence a guerra e não toquem nada do despojo, aquilo está contaminado. Diz que o homem foi lá, pegou lá um dinheiro, pegou lá uma capa, escondeu debaixo da sua tenda e dissimulou.
E enquanto aquela dissimulação estava sendo feita para Deus, a minha pergunta é: você acha que Deus se deixa manipular? Você acha que Deus se permite convencer pela persona, pela dissimulação? Você acha que Deus aceita a pessoa estar lá a semana inteira no pecado, e vai, e na sambinha da garrafa, e está lá no cachorrão, não, está lá no pitbull, aí depois chega na igreja domingo, aleluia, aí Deus diz assim: cara, você tem que ir para a Rede Globo de televisão, você tem que fazer uma novela. Amado, o culto tem que ser aceitável a Deus. Nós não podemos fazer das misericórdias de Deus algo a se tripudiar, e porque Deus é misericordioso, e porque Deus é bom, eu vivo no pecado, depois cultuo, está tudo bem. Ou então eu vivo no pecado, depois dou lá o meu dízimo, paguei a minha conta, está tudo legal. Então esse povo dissimulou. Então entenda, amado, ao invés do povo reconhecer o seu pecado, se arrepender, buscar a face do Senhor, o que eles fizeram? Eles imaginaram que poderiam garantir a vitória sobre os inimigos, assim como garantir a intervenção do Senhor, trazendo a arca de Siló para o acampamento de guerra. Uma vez que a arca era símbolo tangível da presença de Deus, eles imaginaram que aquela arca garantiria o poder de Deus e a glória de Deus. Mas eles iriam descobrir, vergonhosamente, que Deus não se deixa manipular. Diga glória a Deus por isso. Deus não se deixa manipular. Então Israel não poderia ter considerado a arca como uma imagem de Deus, pois isso se assemelhava à forma como os filisteus faziam com Dagon no templo de Asdod. Ou seja, eles entenderam que na arca da aliança estava na arca a presença, o poder, como se a arca tivesse o poder de Deus. Não, amado, ela era um símbolo da presença de Deus, mas Deus é acima dos céus e da terra. E eles deveriam de ter temor do Senhor e viver em obediência. Mas eles colocaram a arca como uma relíquia, algo religioso. Agora, veja no versículo 4, 1 Samuel 4:4, diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança. Amados, esses homens estavam presentes com a arca, homens que não reconheciam a autoridade de Deus, esses homens que a Bíblia diz que desprezavam a Deus, desprezavam os caminhos do Senhor, se prostituíam com as mulheres à porta do templo, roubavam das ofertas que o povo levava para o templo, homens ímpios, filhos de Belial. Mas na hora do aperto, opa, traga a arca, vamos nos valer da igreja, vamos nos valer de uma obra religiosa para conseguir a vitória. E esse foi o motivo que no capítulo 4, versículo 21 e 22, você vê escrito: mas chamou o menino Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, sogro e seu marido morreram, foi-se a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Então, ovelhinha amada, a glória se retirou de Israel. A esposa de Finéias chamou o filho de Icabó, lamentando. Agora note aqui a surpresa das quedas que Israel sofreu. Em primeiro lugar, caiu Siló, porque estava vazio e sem a arca. Aquele lugar que era a referência de adoração, aquele lugar que era a referência onde todos iriam lá prestar o seu culto, vazio, sem sacerdote e sem a arca. Caiu Siló. Caiu a arca no poder dos filisteus. Aquele símbolo que Deus havia deixado para que eles tivessem o temor do Senhor e o serviço, caiu no poder dos inimigos. Caíram os filhos de Eli, porque os dois morreram no mesmo dia, como Deus havia falado. Caiu o próprio Eli quando recebeu a notícia do mensageiro
Ele tomou um susto quando viu que a arca havia sido levada, levou um tombo, caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Ele era velho, 98 anos, idoso, pesado, e morreu na queda. Caiu a nação de Israel sob o domínio dos filisteus, e a própria esposa de Finéias morreu ao dar à luz. Quantas quedas subsequentes Israel viveu por dissimular a vida espiritual. Quantas quedas subsequentes Israel viveu que culminou no e acabou. Foi-se a glória de Deus, porque Israel dissimulava e não vivia com integridade perante o Senhor. Então esse relato ilustra a insensatez da ideia pagã de que Deus pode se deixar manipular ou ser reduzido a um Deus pagão sem vontade. Porque quando a pessoa peca e faz o que quer, e vai lá, oferece um negócio qualquer, e está tudo bem, tudo legal, isso é um Deus pagão. Amado, antes das tuas ofertas a Deus, Deus quer o teu coração para Ele, amado. Antes de você pensar em deixar a tua oferta no altar, deixa o teu coração diante de Deus. Ame ao Senhor sobre todas as coisas. Israel associou a arca como se fosse o próprio Deus, reduziu a um Deus pagão, como uma rosa, uma água do tratamento, sei que lá do que, da vassoura do milagre. O meu Deus não é a vassoura do milagre, o meu Deus é soberano, está sentado no trono. Ele não precisa de um ponto de contato, de uma rosa e de uma água benta. Ele quer um coração convertido e uma oração de fé. Porque quando eu oro a Deus com fé, sim, muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Diga glória a Deus por isso. Venha rapidamente a Êxodo. Estamos nos 5 minutos finais. Êxodo 32, versículo 1. Diz assim a palavra: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe, gente, impressionante uma coisa dessa. Arão, o irmão do homem, cara, viu Deus agir. Olha lá, disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Gente, isso dói no meu coração. Isso dói. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. Veja, amado, fizeram um bezerro de ouro como se fosse festa para o Senhor, dizendo Arão. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então, amada igreja, o Senhor da tua vida se chama Jesus Cristo, amado. O Deus desta igreja se chama Jesus Cristo, amado. Essa teologia herética, que é baseada na ideia equivocada de que a presença protetora de Deus pode ser garantida por meio de rituais religiosos corretos, porém desassociados de uma vida íntegra, reta e obediente ao Senhor, é isto que tem destruído a vida de muita gente. É isso que tem tornado milhares de pessoas cristãos nominais. Estes dias, num dos devocionais,
ouvi do pastor John Piper o testemunho nos Estados Unidos, que havia um homem em adultério, e ele falou: irmão, você não sabe o que a Bíblia fala sobre adultério? Sobre ser filho de Deus e ser um cristão salvo, que um salvo não vive nessa prática. E aquele homem disse, e o homem adúltero, pecador, olhou para o pastor e disse assim: o senhor realmente crê que pode se perder a salvação? A questão não era perder ou não a salvação. Salvação não se perde. Diga graças a Deus por isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. A pergunta é: será que alguém que já foi salvo vai permanecer no pecado e dizer que está tudo bem? Diga glória a Deus, é verdade? Será que uma pessoa que é salva em Cristo Jesus vai viver no adultério e ficar atestado: olha, o pastor está me repreendendo porque eu estou no adultério? Será? Faltou o encontro com Jesus, faltou o encontro da salvação. Então, amado, culto sem conexão com a vida diária é entretenimento espiritual. Enquanto Moisés estava no cume do outeiro, recebendo a aliança sinaítica, recebendo a palavra de Deus, o povo estava lá no vale adorando um bezerro de ouro. Então, amado, aquele povo houvera sido tirado do Egito, escolhido pela graça, redimidos do poder de Faraó, guiados pelo deserto pela mão do Senhor, alimentados com maná dos céus pela providência divina, protegidos do mal no deserto com um cajado de autoridade, tornados parte da aliança com o Senhor, e mesmo assim fizeram um bezerro e disseram: eis aí, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. Não precisa ler o texto agora porque é um pouco longo e a hora já se foi, mas em Isaías capítulo 1, versículos de 11 a 20, mostra o profeta de que um culto a Deus sem vida íntegra é inaceitável. Vamos fazer a leitura. Eliardo, projeta lá. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Esse é o princípio básico. Não, volta aqui, meu filho. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Versículo 14: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlatas, eles se tornarão brancos como a lã e como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Diga glória a Deus por isso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados da espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu amado, o sangue de Cristo te lavou. Diga glória a Deus. Você está redimido, lavado, salvo, branco como a lã, puro como a neve, santo e irrepreensível. Diga glória a Deus. Mas se de fato você assim o é,
você não terá falta de integridade, você não viverá com impiedade, você não será duas caras, porque se você estiver sendo duas caras, se você não viver com integridade, se você não viver para honrar ao Senhor de fato, e não estiver nem aí para obedecer a Deus, vive no pecado, está tudo bem, significa, talvez, irmão, que você nunca tenha conhecido Jesus. Porque quem conhece Jesus e bota o pezinho no pecado, vem expectativa de fogo e juízo na mente. Quem conhece Jesus e porventura peca, porque somos humanos, e às vezes numa palavra, às vezes bota a cabeça lá no trânsito, porque o cara fechou, você dá um berro, meu amado, vem logo o arrependimento e você abandona essa prática. Mas se você está vivendo na prática do pecado e acha que está tudo bem, você precisa rever a sua teologia, porque você não poderá manipular Deus com as tuas ofertas, você não poderá manipular Deus com os teus jejuns, você não poderá manipular Deus com os seus atos religiosos, porque Deus quer ver o que está no teu coração, amado. Arrependa-te, pois, de onde caíste, volte à prática do primeiro amor, volte em oração e confissão, porque foi isso que faltou a Israel. Quando perderam 4.000 homens, a pergunta é: se arrependeram? Voltaram-se para Deus em oração e confissão? Não! Tentaram manipular a Deus, porque não tiveram a palavra do Senhor por confiável. Mas se você confia em Deus e quer de integridade servir ao Senhor, ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, vermelhos de carmesim, e profundo tenha ido o teu pecado, Ele te torna branco como a lã, e alvo como a neve, e o teu culto é agradável e aprazível diante de Deus. Que assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus! Glória a Deus!